E se você for obrigado a ir bem novinho ainda, com uma idade de a partir de 6 anos, para acompanhar o seu pai numa casa para desenvolver as habilidades necessárias para sobreviver e manter e sustentar sua família, de até 5 membros, e se proteger contra os eventos naturais, aprendendo a lei da selva na prática, onde o forte come o fraco. Vivendo se deslocando no meio da mata à procura de vegetais, cavernas ou árvores altas para passar uma noite bem escura, longe dos possíveis predadores, quais estão prontos para te colocar na mesa da sua janta. Ainda bem que você não precisa mais fazer isso hoje em dia. Eu sou Khalid Esviles e você está assistindo o 4º episódio da série da Amortalidade, nomeado O Aumento da Longevidade Humana, no canal Música e Muita Viagem. Seja bem-vindo! A história que eu comecei na introdução deste vídeo tem mais a ver com uma peça de terror, mas infelizmente isso faz parte da nossa história. E era a realidade que vivimos há 6 milhões de anos, voltando para o passado da nossa evolução, após termos se separado dos chimpanzés na árvore da evolução, depois de termos compartilhado o mesmo animal em comum por muito tempo, antes até do surgimento do nosso gênero atual, Homo, há mais de 2 milhões de anos atrás, o primata que conseguiu dominar a Terra hoje em dia e subir no topo da cadeia alimentar, aprendendo aos poucos dominar a natureza, se nutrindo com tudo que é orgânico nesse universo, ou pelo menos o que pode alcançar com suas mãos, tornando-se o predador mais fatal de todos os tempos, sem concorrência, botando medo nos corações de todos os demais seres vivos. Portanto, isso não aconteceu de dia para a noite, mas levou milhões de anos de evolução constante, passando por diversas mutações, se tornando cada vez mais humano da forma que nós somos hoje em dia. Vou aproveitar aqui para te fazer um pedido. Se inscreva no canal, se não for ainda inscrito. Curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, mostrando para eles que temos sim a esperança de aumentar mais a nossa expectativa de vida. Então, vem viajar comigo neste assunto, ouvindo essa música produzida justamente para este vídeo, para agradar seus ouvidos, enquanto aumentamos seus conhecimentos e te mostramos como chegamos até aqui, gozando uma média etária de 80 anos. O que era como se falamos da mortalidade para nossos desfavoráveis ancestrais bem distantes. Antes disso, para entendermos como conseguimos atualmente viver tanto assim e estando no caminho da mortalidade fortes e firmes, até que algum dia nos tornarmos deuses do universo, precisamos entender as causas, os meios e os caminhos que os nossos ancestrais viveram, usaram e seguiram para esse fim. No início, éramos como os macacos da atualidade. Na verdade, não éramos macacos como a maioria entende quando falamos da evolução, mas éramos um ser que nem era macaco nem humano. Mas para facilitar, usaremos macaco como exemplo, vivendo nas árvores, nos alimentando das frutas disponíveis a nosso alcance, vivendo um dia de cada vez, sem nos preocupar com o amanhã. No sul das mantas equatoriais da África, cheias de recursos naturais, até que o clima da Terra resolveu mudar, se aquecendo de forma que nunca tínhamos experimentado, o que nos forçou a deixar as nossas casas, quero dizer árvores, à procura de alimentos para garantir a sobrevivência. Após a seca, vinha acabando com o que era antes um paraíso, o que nos obrigou a passar muito tempo se deslocando no solo, correndo o perigo de sermos vítimas de outros predadores
que até então não nos ameaçavam, até que em algum momento sentimos a necessidade de começarmos a erguer para poder enxergar longe para nos proteger dos predadores que estão por cada canto, famintos e à procura de sobreviver também. O que nos obrigou a aprender a andar em duas patas traseiras em vez de quatro, como os demais animais. Portanto, essa mudança do jeito de locomoção nos deu uma baita de vantagem que se resume em olhar para longe enquanto nos andamos, ajudando na prevenção dos perigos antes que eles se aproximem, nos dando o tempo suficiente para fugir e se esconder. E não parou por aqui. Isso tudo era somente o início, quando esse grande passo nos deu a liberdade para aprender o uso das nossas patas frontais, que depois nós passamos a chamar de mãos, o que estimulou o crescimento do nosso cérebro com consequência, assim aumentando a capacidade dele para processar mais detalhes e armazenar mais informações, desenvolvendo a capacidade de comunicação que até então era resumida em gritos como todos os outros animais, para avisar perigos ou sinalizar alguma outra necessidade, tais como fome ou dor. Após viajamos para entender um pouco da história da nossa evolução, vamos agora ao que interessa, pois até então a duração de nossa vida era ainda limitada e fica em torno de 22 anos em média, mas um fenômeno indesejado nos levou a desenvolver algumas habilidades que nenhum outro animal conseguiu. Eu vou entrar em detalhes depois. Esse fenômeno nos deu muitas vantagens, incluindo a liberação dos nossos membros frontais para manusear ferramentas de maneiras mais eficazes, aliado ao desenvolvimento do cérebro, o começo dos primeiros nômades que se deslocavam à procura de alimento. Não quero entrar aqui nos detalhes de como viramos Homo sapiens, pois eu fugiria do objetivo do vídeo, mas pode ser um assunto de algum vídeo futuro do canal. Então, cara, aproveita e deixa aqui nos comentários se você acha legal a gente faz um vídeo do nosso jeito, ligando a mortalidade com a nossa árvore de evolução. Assim eu vou entender que vocês têm interesse em esse assunto e eu seria obrigado a fazer o vídeo com muito prazer. Voltando à nossa viagem, rumo aos primeiros nômades que surgiram na África, que com o passar do tempo aprenderam a manusear mais ferramentas que os ajudou a serem seres onívoros, se alimentando de tudo que estiver nos seus caminhos. E depois deles ter descoberto o manuseio de fogo, que ajudou-os a facilitar a digestão dos alimentos, a vida desses indivíduos começou a aumentar, o que lhes incentivou intencionalmente ou não a procurar mais meios para prolongar suas vidas, por diversos meios, até que eles entenderam que houve plantas que os ajudam a prevenir e curar doenças, proporcionando uma qualidade de vida melhor, mas não da forma que conhecemos hoje, pois na época o gênero Homo ainda estava aprendendo sobre a natureza, que acabou de começar a entender como pode se beneficiar pelos recursos ao seu redor, respeitando a natureza e suas regras, vivendo com medo dos eventos naturais e dos predadores, se escondendo nas cavernas, vivendo e viajando em pequenos grupos, o que ainda limitava a sua evolução. Dito tudo isso, o gênero Homo precisava de algo a mais. Após desenvolver as habilidades de se comunicar e contar as histórias que era necessário para a sua sobrevivência, e ele ter conseguido andar ereto, ele sentiu a necessidade e a importância de viver em grupos, algo que começou a desenvolver ao longo dos milênios.
A seguir, viajaremos juntos sentido o passado, para vivenciar juntos a jornada dos nossos ancestrais do gênero Homo, que já estão quase evoluindo para o Homo sapiens, a nossa espécie atual, com o objetivo de entender a evolução das suas expectativas de vida. Onde paramos mesmo? Poxa, às vezes me perco nessas viagens. Estávamos falando de quando o gênero Homo começou a entender a importância de viver em grupos mais grandes e começou a criar as primeiras aldeias, e a maioria começou a largar aquela vida de nômades de novo, desenvolvendo habilidades para manipular a natureza, quando aprenderam a cultivar grãos e guardá-los para os intensos, perigosos invernos que sempre ameaçavam suas vidas com a escassez de comida. Um dos motivos que os fez ter seguido aquele estilo de vida, o fenômeno que dava o fim das vidas deles tão cedo em plena juventude. Portanto, entendemos que os nossos ancestrais já começaram de uma forma indireta e inconsciente a procurar por meios para prolongar suas vidas, o que contribuiu diretamente no aumento da sua inteligência ao passar a viver mais e ter mais tempo para aprender. Tudo isso que andei falando contribuiu notavelmente de formas diretas ou indiretas no aumento da expectativa de vida desses indivíduos, mesmo que ainda estava bem limitado comparado com a nossa expectativa de vida atual. Inclusive que os nossos ancestrais nessa época estavam sofrendo ainda com outros perigos que eles ainda nem sabiam exatamente quais eram ou como combatê-los. Na verdade, não bastava saber manusear algumas ferramentas, cultivar alguns grãos ou nos unir em algumas aldeias para que possamos prolongar as nossas vidas. Afinal, muitos outros animais aprenderam isso, mas será necessário também descobrir algum jeito de curar os pacientes, o que veio sendo descoberto por eles após experimentar o uso de várias plantas e folhas de algumas árvores, notando melhoras na recuperação de pacientes e relacionando esses avanços a esses meios. Dito isso, conforme os séculos se passando, os nossos ancestrais começaram a acumular mais sabedoria sobre essas plantas medicinais, o que acompanhou o avanço nos meios de comunicação, como eu já havia dito no início do vídeo, tais como linguagens e também o armazenamento desse conhecimento através de artes e a invenção das primeiras formas básicas de escrita. Isso tudo, em conjunto, levou a surgir especializações em áreas essenciais como medicina, a função que foi atribuída para os mais sábios das tribos. E a partir deste ponto, a sede de curar mais doenças só foi aumentando. Vou atrapalhar novamente a sua concentração nessa viagem e vou aproveitar te pedir para curtir o vídeo, contribuindo com o conteúdo, tornando-o relevante, ajudando outros a recebê-lo, pois assim e somente assim, por enquanto, você estará demonstrando o seu engajamento. Mergulhando mais na nossa viagem, e se eu falasse para você que no próximo milênio os humanos podem viver mais de 1 milhão ou talvez até para sempre, alcançando a mortalidade, você certamente não acreditaria, né? E tem razão, pois ninguém tem provas disso. Isso é resultado do que testemunhamos na atualidade, pois atualmente não tem ser humano que passa dos 120 anos de vida na melhor das hipóteses, ou pelo menos pelo que eu saiba. Se sabia que exatamente essa reação que receberíamos se pudéssemos
pudéssemos voltar no tempo para a era da história dos nossos antepassados e dizendo para alguém que é possível viver até idades bem avançadas, como 100 anos, por exemplo? Pois é, para eles não há como conferir a veracidade dessa informação. Felizmente, mesmo assim, eles continuavam incansavelmente e indiretamente aumentando a longevidade das suas vidas, geração após geração, aprimorando e testando novas soluções e remédios, seguindo o instinto de sobrevivência. E na verdade, o que eles não sabiam na época era justamente isso. Eles estavam caminhando sentido à imortalidade. Ao longo dos milênios, os nossos ancestrais conseguiram aumentar notavelmente a duração da vida deles, chegando até uns 50 anos nesses últimos milênios, mas o caminho ainda estava longo. Nas últimas décadas, o ser humano conseguiu vencer as batalhas contra muitas doenças causadas por bactérias após termos descoberto antibióticos, como também o aumento da higienização dos indivíduos, que auxiliou na eliminação das doenças contagiosas, e a descoberta de anestesias, que facilitou o acesso público à realização das cirurgias de uma forma ampla, tornando doenças condenadoras de morte doenças normais e trazendo pessoas com morte confirmada à vida, deixando-os aproveitar mais anos de vida. Olha, não para por aqui, pois após o implante de órgãos ser testado e provou a sua eficácia, as pessoas com deficiências renais, problemas no fígado ou até no coração passaram a desfrutar uma vida longa, trocando órgãos problemáticos com outros bons. Hoje em dia, estamos a caminho de aprimorar a genética e resolver os problemas através de modificações de DNA ou aprimorar o uso das células-tronco para substituir células problemáticas ou cancerígenas para curar doenças que até o momento são fatais. Isso tudo nos leva a questionar que caminho este que estamos seguindo. Certamente, no meu ver, estamos caminhando rumo ao acréscimo e a adição de mais longevidade a nossas vidas. E estamos fazendo passos atrás do grande sonho, a mortalidade, pois sem querer, como nossos ancestrais, estamos caminhando neste sentido, também seguindo indiretamente o instinto da sobrevivência. E um dia, alguma das futuras gerações da nossa espécie vai usufruir desses avanços que estamos preparando hoje, da mesma forma que estamos usufruindo dos avanços que os nossos ancestrais conseguiram, sem ter consciência do presente que eles estão mandando para a gente ao longo do tempo. Espero que, no futuro distante, alguém lembre dos esforços que estamos fazendo nessa era e deste vídeo que está tratando deste assunto, para poder entender que, diferente dos nossos ancestrais, nós sabemos muito bem o caminho que estamos percorrendo e o presente bonito que estamos embrulhando na caixa do tempo para eles aproveitarem a vida mais ainda. A nossa espécie, diferente de todos os outros animais, não dependemos só da seleção natural para garantir a nossa existência, aprimorar e se adaptar a um ambiente em constante mudanças, mas aprendemos a ciência e a usamos como ferramenta para manipular o universo, incluindo a nós. Como eu falei antes, aprendemos a medicina e a usamos para prolongar a nossa vida. Talvez estamos só no início, talvez hoje achamos o máximo que estamos vivendo, as tecnologias que temos e as habilidades que desenvolvemos. Contudo, comparado com a realidade da nossa espécie no passado, tudo parece como brinquedo de criança. É mesmo. E isso vai se repetir daqui a alguns milênios.
quando os nossos sucessores olham para trás, longe na história deles, focando a lupa no nosso presente, observando as nossas tecnologias que vão estar certamente menos desenvolvidas do que brinquedos das suas crianças. Isso vai se repetindo sempre ao longo do tempo. Os avanços geram avanços. Quem vem depois encontra a vida mais fácil. Contudo, convivendo com os avanços científicos da nossa geração, resultado de anos de pesquisas e estudos, só nos resta agradecer aos nossos antepassados, tanto das últimas décadas onde essa evolução foi mais acelerada, como dos restantes que estavam lutando apenas para garantir sua sobrevivência. E analisando tudo isso, sabemos que estamos quase lá, a mortalidade. Obrigado por este presente, eu o recebi com muito carinho. Eu o amei e vou fazer minha parte para melhorá-lo e passá-lo em diante para que os nossos sucessores possam usufruí-lo, e assim também que eu espero de cada um que está nos acompanhando, pois só assim ficaremos gravados nas páginas da história, tornando-nos de uma forma metafórica imortais. Você que está conosco até o momento, eu lhe cobro com um carinhoso abraço virtual e eu agradeço de coração por você ter escolhido o canal Música e Muita Viagem para adquirir mais conhecimentos, viajando junto conosco nesses assuntos diferenciados, polêmicos que procuramos trazer para ti, de forma descomplicada, estimulando você a filosofar na vida. Vou aproveitar aqui te pedir aquele like para demonstrar que você gostou do conteúdo do vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações para você poder ser avisado assim que lançarmos os próximos episódios dessa série da Amortalidade ou outras temporadas que estamos planejando para o canal. E comenta se você sabia desse caminho longo que percorremos chegando até aqui. E como de costume, até o próximo vídeo.